Boa noite, pessoal. Aqui é a Sol. Vou relatar uma coisa que aconteceu há muito tempo. Meus guri ainda eram pequenos, a Erika não era nascida. Na chácara que a gente morava, que é bem, na verdade, é aqui perto. Quando eu era ainda casada com o pai deles, a gente tinha o costume, sabe, chegar fim de semana eu fazia piquenique com os guri. Então a gente ia para os fundos dessa chácara que tinha a beirada, era um mato, né? Que eu até falo que é o mato do Ritter. E a casa que a gente morava, dessa chácara, era fazer bem divisa com esse mato. Tinha a cerca, né? Que dividia. E lá pros fundos, a gente ia fazer piquenique, era bem bonito, sabe? Lá onde tinha umas plantação de milho que eles plantavam. E acontecia muita coisa nessa chácara, de, sei lá, era assombrado, sei lá o que que era, sabe? Acontecia muita coisa. E a gente via muita coisa nesse mato também, sabe? Uns troços que aparecia com olho de fogo, sabe? Às vezes o olho só vermelho, assim, mas a gente via, sabe? Dava uns berros, uns uivos, sabe? Caminhava um troço dentro do mato. Era bem perturbador nessa chácara. E os guri eram pequenos, né? Meus filhos, a Erika não era nascida. E a gente ia fim de semana, aí chegou o fim de semana, tava bem calor, a gente foi fazer piquenique. Aí eu fui com eles, né, os quatro. E a gente ia pros fundos dessa chácara, que né, eu falo, onde a gente morava, né? Era bem lá nos fundos, lá, daí tinha a divisa da chácara dos donos, que era dessa chácara que a gente morava, né? Que a gente era caseiro. E de fazer divisa com esse mato, só que esse mato é de perder de vista, né? Era muito mato, muita eucalipto, né? E mais para os fundos, no caso, bem nos fundos da onde a gente ia fazer piquenique, descia pro lado do morro, então tinha um mato como é que eu falo? Araucária. Acho que é araucária, uma coisa assim. É tipo uns pinheiros, sabe? Então eles tinham também essa plantação, era muito grande. É até hoje, né? Ainda existe ainda esse mato. Uma hora que der ainda eu vou fazer uma filmagem desse mato que se vai. E E daí a gente foi fazer piquenique, né? Eu fazia, arrumava as coisas, ia com eles pra lá, a gente botava um panão assim no chão, né? Levava coisa na cesta, levava refri, suco, um monte de coisa eu levava pra fazer piquenique com eles. E a gente tava lá, né? Como sempre, a gente sempre ia, que daí o pai deles saía, eu ia pra lá com eles. A gente tinha, era aquele final de semana, domingo, sábado, cegado, né? Então a gente tava lá, né? Fazendo piquenique, eles brincando e a gente brincava, né? Eu com eles, assim. E contava história, coisas, eu adorava que eu contava história. Tá, a gente tava de boa ali, né? Aí de repente a gente tava lá, sabe assim, de repente a gente começou a escutar umas pisadas, assim, parece assim que a gente dizia, né? Pisada, assim, mas a gente escutava aquilo, parecia uma pessoa caminhando, porque daí, como o mato é muito fechado, muito eucalipto, vai caindo a folharada, porque até aquele eucalipto crescer, eles cortar, né? As madeiras. Vai caindo muito galho seco, graveto, né, de cima, assim, os galinhos mais pequenos, e muita folha, e aquilo vai ficando que nem se diz assim, parece um chão, né, de graveto e folha, né, e se tu pisa naquilo seco, aquilo se quebra, vai se estralando, e daí tu escuta, né, seja o que for que esteja caminhando, se é bicho, né, caso assim, gado, vaca, boi, ou uma pessoa, aquilo faz barulho, né, e a gente começou a escutar aquelas pisadas, e os guri também, sabe? Daí a gente parou assim, ficamos escutando, eu desprezo, ó, fica quieto, vamos escutar, parece que tem alguém pisando. Aí como era afastado bem da casa, era lá nos fundos, eu ficava com medo quando eu via qualquer barulho, alguma coisa, podia ser, sei lá, ser gente, né? Sei lá, uma pessoa estranha, sei lá, e vai saber se não vai fazer mal pra gente, né? Que nem eu tava só com eles. E eles eram mais pequenos, o meu mais novo era bem pequeno. E daí o desprezo, ó, escuta. Daí eles estavam assim gritando, né, brincando. Aí eles vieram, sentaram no pano comigo assim, né, quando a gente tava fazendo piquenique. E eles começaram a escutar também, começou aquelas pisadas. E de repente a gente escutou, parecia assim um berro assim de um boi, de uma vaca, sabe o quê? Mas assim, pequeno, sabe? Assim, um grito, parece de um bicho mais novo. E parece que sufocado, sabe assim? Deu uns dois berros assim, a gente escutou aquilo parece sufocado e parou. E daí aquelas pisadas continuaram de novo e parou também. Aí
o meu filho mais velho, que é o Edson, na época, né, ele já era mais grande que os outros, né, porque ele era o mais velho. Ele disse assim pra mim, ele disse, mãe, eu acho que é algum terneiro que tá aí no campo. Ele disse, será que não tá machucado, alguma coisa, vamos olhar. Aí os outros já se animaram, né? Ai, vamos passar. E eu não gostava de passar nesse mato, porque ali aconteceu muitas coisas que eu não relatei também pra Érica e não relatei pro canal do nosso amigo Lisael, que a Érica é parceira, né, do canal dele. Então, aconteceu muita coisa em todo o tempo que eu morei lá, quase 9 anos. A gente morou 8 anos e pouco, quase 9. Aconteceu muita coisa lá. Aí eu tinha muito medo de ir para aquele mato, sabe? Eu não queria, não deixava eles ir. Daí eu disse, não vamos porque é perigoso. Aí começaram a insistir, insistir. Aí eu disse, tá, então vamos passar então. Daí tinha um trilho, sabe, assim que a gente passava na cerca. A gente passou, até o meu mais velho pulou por cima, sabe? Que era ele era o Morião que segurava a cerca, mas como é que se diz? Uma estaqueta que a gente fala, que a gente estaqueia o arame, para o arame não ficar frouxo, né? Então aquele Morião, ele é bem grosso, aí ele pisou numa ponta do arame, assim, pulou por cima, com o arame bem esticado. E a gente passou pelo meio dos arames, né? E os outros mais pequenos, os mais novos. E fomos, sabe? Daí a gente entrou, daí tinha um trilho, aí a gente começou a escutar, parece uma respiração assim, mas parecia que era de um bicho assim que tava acuado, sei lá, sabe? Uma coisa estranha. E a gente começou a passar e fomos indo, sabe? Assim, daí tinha tipo um barranquinho assim, sabe? Que tu ia em cima e tinha a descida para baixo. E a gente fomos indo por ali. De repente, sabe, quando a gente olha assim que o meu guri foi dar uma passada naquele barranquinho e tinha uma curva assim, sabe, no mato, e passou por trás de uma árvore, assim que ele olhou, ele disse assim, mãe, olha aqui. A gente olhou assim, ó, tava um terneiro todo arrombado, mas estava vivo ainda. Parecia que uma coisa tinha pegado, sabe? Ele vivo, sabe? Comendo ele vivo, tava as tripas dele para fora, um baita de um buraco assim nele, sabe? Ele todo ensanguentado. E o coitadinho com a língua pra fora, olhando pra gente, tipo, pedindo socorro, sabe? Nossa, quando eu vi aquilo, assim, me gelou, sabe? Eu disse assim, volta. Eu disse pro meu guri, volta. Eu disse assim, bem, sabe? Pra ele, assim, bem, como diz assim, um suar meio arrogante, sabe assim? E ele, o que foi, mãe? Eu digo assim, volta. Eu digo, vem. Eu digo assim, ó, já pro lado do lado de onde nós estava. Eu digo, vamos. Eu disse assim pra eles. E ele veio, sabe? Daí, ele, o que que foi, mãe? Daí eu disse assim, vamos, caminha. Eu disse, vamos. E eles foram, sabe? Meio ligeiro, assim, um passo bem rápido, quase correndo. E eu atrás deles, sabe? E eles foram indo. Eles, mãe, o que que aconteceu? Eu digo, vamos atravessar rápido pro outro lado. Aí a gente chegou, sabe, porque a gente não tava assim muito dentro do mato. A gente chegou da onde a gente tinha atravessado, aí eles passaram, sabe, seguraram o arame pra mim, eu passei e o meu mais velho pulou de novo por cima, sabe? Daí eu disse assim, junta as coisas e vamos embora. Aí eles, o que que houve, mãe? Daí eu disse assim, eu digo, não sei o que que houve, eu não queria falar, sabe, pra eles. Eu digo, vamos, ajuda a me botar as coisas no cesto e juntar o pano pra nós ir pra casa. Aí quando a gente tava, fomos para casa, né? A gente tava quase chegando no portão que cercava, assim, onde era o pátio, que cercava a casa que a gente morava, né? A gente tava passando, aí eles insistiram, né? Eles, ai, mãe, o que que foi que tu quis ir embora? O que que tu viu? Tu ficou apavorado com o terneiro? Eu digo, não, eu não fiquei apavorado com o terneiro, eu fiquei apavorado do que eu vi atrás da árvore, do pau que tava lá, que o terneiro tava ali caído no chão. Aí eu falei pra eles, né? Esse cara apavorado. Por Deus, assim, ó, tinha um troço em pé, preto, sabe, olhando pra gente, assim, um olho vidrado, sabe, olhando pra gente, com a mão meio assim pelo outro lado, sabe? Uma mão peluda, assim, tu via que parecia uma mão de uma pessoa, mas peluda. E aquele troço não poderia ser uma pessoa, e não poderia ser um cachorro também, porque era muito grande para ser. Olhando, sabe? E aquele resmungo que a gente escutou, parecia ofegante, assim, resmungando. Era uma parte era o terneiro que estava, acho que agonizando da morte, sei lá, e a outro grunhido que a gente escutava era essa coisa que estava lá. Eu gelei assim, ó, quando eu vi, que eu pensei assim, não, temos um morto agora. Eu pensei, né, eu digo, meu filho, tudo aqui, né, o meu filho mais velho era grande, mas não era um rapaz grande, entendeu? Ele tinha o quê? Eu acho que uns 8, 9 anos ele tinha, eu acho, nem isso. Eu não lembro bem direito, mas eu acho que era por aí. Então, na hora, assim, quando eu disse assim, ó, vamos, que eu disse pra ele, volta.
sabe? Assim, eu gelei, mas ao mesmo tempo assim, eu tive coragem. Botei eles na minha frente, entendeu? E eu só cuidava, assim, dava uma olhadinha pra trás, assim, e aquela coisa foi para. Quando eu olhei, assim, que a gente tava indo pra gente passar. E que eu olhei pra trás, assim, ele se mostrou um pouco, assim, ó, parece assim que ele ia puxar o terneiro, sabe, pra trás da árvore. Era enorme, assim, ó, parecia um cachorro, sabe? Só que tu não consegue definir o que que era aquilo, sabe? Assim, ó, peludo, sabe? Preto, aquele olhar olhando, assim, sabe? Aquele olhar vidrado, olhando, sabe? Nossa, assim, ó, pensa num pavor que eu fiquei, assim, ó. Aí nunca mais eu dizia pra eles assim, vocês não vão nesse mato sem estar comigo ou com o pai de vocês, vocês não vão para esse mato sozinho, porque as coisas que tem nesse mato aí vão levar vocês se vocês ir. Eu assustava eles, né? Porque eu morria de medo, né? Não era para fazer, mas eu fazia, né? Com medo que eu tinha deles, sei lá, acontecer alguma coisa com eles, né? Aparecer esse troço, sei lá o que que era isso, era lobisomem, o que que era, mas que era uma coisa que tava comendo aquele terneiro, era, com certeza. Foi um dia assim, ó, pavoroso que eu passei com eles, assim, a gente tava tri bem, né? E acabou nessa coisa, né, que a gente viu lá, isso, sei lá o que que era, se era um lobisomem, o que que era, mas assim, ó, foi um dia tenebroso, assim, ó, no final da tarde, sabe, assim, eu me arrepiei, porque imagina, né, é uma questão assim, ó, tu ter o medo, porque tá ali os teus filhos, entendeu? Tu olhando aquele troço pegando o terneiro, um porte, não vou dizer que era um terneiro grande, mas também não era tão pequeno, então tu fica imaginando assim, né, se aquilo tava comendo o terneiro que atacou o terneiro, imagina olhar para meus filhos, ele ia pensar que era uma coisa para comer também, pegar, né? Era só que eu passava na minha cabeça e eu dizia para eles, vamos, 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 sabe? Eu tocando eles na minha frente, assim, né? Falando para eles ir. Eu só não via a hora de a gente chegar na cerca e pular pro outro lado e vir embora, né? Mas assim, ó, foi bem tenebroso, sabe? Foi horrível aquele dia. Porque, tipo, é que nem tu tá sozinho, né? Tu enfrentar algo, tu tá sozinho, tu vai te defender, porque tu tá sozinho, mas é diferente é tu tá com os filhos, né? Que nem eu vi eles pequeno meu, mais novo, bem pequeno. Então, né, tu imaginar ali aquela coisa, queria te atacar ou correr atrás da gente, nossa, é só que eu pensava, assim, eu não via a hora, sabe? O coração parece que ia sair pela boca, e eu pensando assim, na hora de atravessar aquela cerca, passar pro lado que a gente tava, né, que era o nosso lado, e a gente ir pra casa, que nem eu fiz, né, quando eu cheguei. Mas assim, ó, foi tenebrosa a coisa, sabe? É, que nem se diz assim, eu relatando e lembrando, assim, ó, parece que eu tô lá, sabe, assim, com eles. É, o coração fica bem palpitante, sabe? É bem sinistra a coisa. Mas é isso aí. Foi algo que aconteceu bastante tempo atrás, né? Porque o meu filho mais velho tá com quase 30 anos de idade, o Edson, né? E foi bem sinistro aquele dia, assim, não é de se esquecer tão fácil, não. E nem dá pra esquecer, né? Porque quando acontece com a gente é meio difícil a gente esquecer, né? Mas é isso aí. Mais um relato que aconteceu comigo e meus filhos na época eles eram pequenos.